Nesse momento eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos juntos buscar a presença do Senhor. Querido e amado Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concedestes e obrigado porque nós podemos sentir mais uma vez a tua presença ao nosso lado, podemos sentir o teu carinho, a tua mão nos abraçando, nos protegendo e nos livrando. Nós queremos colocar na tua presença todos os teus filhos e filhas que nesse momento estão acompanhando esta transmissão e aqueles que estão acompanhando este vídeo em outro momento. Que a tua mão esteja estendida sobre cada um deles, dando paz, dando conforto, alegrando suas vidas por estarem na tua presença. Queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos aqueles que estão doentes, enfermos, seja qual for a enfermidade, que o Senhor os cure com o teu poder sanador e que lhes dê, Senhor, a oportunidade de viver na tua presença, a oportunidade de fazer a tua vontade e de andar segundo o teu querer. Faça, Senhor, a tua vontade na vida dos teus filhos, porque nós acreditamos que o Senhor sempre fará o melhor. Nós colocamos também na tua presença agora aqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade financeira, por perda do emprego, por diminuição do salário, por toda essa crise que estamos enfrentando, que o Espírito Santo lhes dê sabedoria para administrar o que ainda lhe resta, o que ainda tem, mas que o Senhor, como o dono do ouro e da prata, abra também as portas para que teus filhos, e em teus filhos se cumpra a tua promessa de que o Senhor nunca vai nos desamparar, jamais vai nos deixar passar necessidades, passar fome, mas que em teu nome nós possamos estar firmes e tranquilos de que o necessário nós teremos. Nos ajude, Senhor, também a perceber aqueles que não têm condições ao nosso lado para estender-nos a mão. Nós vamos abrir a Bíblia agora, Senhor, e vamos tratar de um assunto bastante relevante para os nossos dias, bastante importante para a nossa vida. E como igreja, como cristãos, precisamos entender a tua palavra nestes dias que estamos vivendo e por isso nós rogamos que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os escritores da Bíblia, venha agora abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra, a tua mensagem e assim possamos colocá-la em prática em nossa vida diária. Nos dê a tua graça, a tua bênção, neste momento e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, na semana passada nós estudamos um tema aqui no programa Paz na Tempestade e que faltou a conclusão. Eu vou recordar a vocês rapidamente o que nós estudamos e então vamos dar prosseguimento hoje com a segunda parte deste tema tão importante. Para quem não acompanhou, poderá ir aí no nosso canal, nas nossas redes sociais, ali está o vídeo, está o tema da semana passada, você poderá acompanhar. O tema 7, episódio 7, você poderá acompanhar. Hoje já é o episódio 8 e nós vamos dar continuidade. Então, se você não acompanhou na semana passada, é bom que você acompanhe, que você vá e dê uma olhadinha no tema da semana passada. Bem, vamos relembrar um pouquinho então o que nós estudamos. Nós abordamos aqui o tema do dom profético. E nós vimos que um profeta é um porta-voz de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. Deus transmite esta mensagem ao profeta e o profeta então fala ao povo.
A palavra profeta, como nós vimos aí, ela literalmente significa porta-voz de Deus, ou vozeiro de Deus, aquele que fala em nome de Deus, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho, o dom de profecia, ele é um dom que é autorizado e dado pelo Espírito Santo, tá? Isso nós estudamos na semana passada. Então, é um dom de Deus, é um dom para a igreja. Nós encontramos ali a sua manifestação com poder já no Pentecostes, não é? E quando a igreja cristã estava sendo formada, e logo em seguida nós vamos encontrar 4 porções da Bíblia onde nós temos menções sobre os dons espirituais. E em todos eles o dom de profecia, o dom de profetizar está incluído, tá? Isso dando para nós a ideia concreta de que é um dom que o Espírito Santo dá para capacitar a igreja, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, tá certo? Agora, nós vimos também que existem os profetas verdadeiros e os falsos profetas, né? Lógico, se existem falsos profetas, tem que ter os verdadeiros. E a Bíblia está cheia de orientações para que a gente tome cuidado com os falsos profetas nos últimos dias. Então, nós vamos ver isto um pouquinho mais profundamente hoje, tá? Nós vimos aí também alguns testes de como a Bíblia nos apresenta os testes para identificar um verdadeiro profeta e um falso profeta, para fazer diferenciação, já que, volto a repetir, Jesus mesmo disse, cuidem-se dos falsos profetas, eles vão vir e vão enganar até, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos, né? Então, para tomar cuidado, para a gente fazer diferença entre um profeta verdadeiro e um profeta falso, a Bíblia nos aponta pelo menos 5 características de um verdadeiro profeta. E que, contrastando com quem se diz profeta, colocando esses testes, nós vamos entender quem é verdadeiro e quem é falso. Vamos lá? O primeiro, então, nós vimos lá em Números, no capítulo 12, o verso 6, só estou revisando, que um verdadeiro profeta ele deve estar acompanhado por fenômenos físicos. Tá? Eu até citei um dos exemplos lá de Daniel, por exemplo. Quando o profeta Daniel recebia visões do céu, ele sempre perdia as forças. Ele caía desvalido porque parecia que as suas forças foram retiradas, né? Então, um elemento físico. Também tem as visões, os sonhos, né? Os elementos físicos, fenômenos físicos. A segunda característica para um profeta verdadeiro é que a sua profecia, o que ele fala, tem que estar em conformidade com a Bíblia. Isaías capítulo 8 e o verso 20 vai dizer à lei e ao testemunho, falando sobre os profetas. Se eles não falarem desta maneira, para eles não amanheceu o dia, ou seja, estão em trevas, não estão na luz, né? Então, esse é um ponto. A lei e ao testemunho, ou seja, às verdades bíblicas, ao testemunho bíblico, à lei de Deus. Se a pessoa que se diz ser profeta não vive de acordo com a palavra de Deus, então esse não é um verdadeiro profeta, tá? A terceira característica, deve exaltar a Jesus Cristo e confessar que ele é Deus. Tá? Exaltar a Jesus Cristo. Não exaltar a si mesmo ou qualquer outro elemento, outra pessoa, tem que exaltar a Cristo. Nós vimos isso lá em 1 João capítulo 4. A quarta característica, as suas profecias devem se cumprir, com exceções, logicamente, das profecias condicionais, que nós também vimos aqui um exemplo de Jonas, né? Jonas pregou uma profecia que Deus havia dado da destruição, o povo de Nínive se arrependeu e a profecia não se cumpriu, né? Por quê? Porque houve o arrependimento. Na verdade, toda a profecia ou todo o ensino visa a salvação das pessoas. E isso é interessante, é o propósito, né? Justamente a quinta
e última característica que nós vimos aqui, lá em Mateus capítulo 7, o próprio Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, um profeta que é verdadeiro, ele vai viver em conformidade com a Bíblia, em conformidade com os mandamentos de Deus, em conformidade com o que Deus espera que a gente viva. Tá certo? Vai demonstrar que realmente foi transformado pelo Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo o está usando. Nós concluímos aqui com uma declaração e uma pergunta intrigante. A declaração é que a Bíblia, nós como adventistas do sétimo dia, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Tá? Isso nós declaramos aqui, colocamos para vocês, que nós acreditamos assim. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E eu gostaria de adicionar uma outra coisa nessa declaração, é que a Bíblia é intérprete de si mesma. Então isso é básico para o cristianismo. Quem quer ser um verdadeiro cristão, ele precisa dizer e precisa viver em conformidade com a Bíblia, então tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, e que a Bíblia ela se interpreta a si mesma, tá certo? E a pergunta que nós fizemos aqui para vocês, no final do tema da semana passada, é: se isto é verdade, então por que os adventistas do sétimo dia insistem em reconhecer o dom profético através de Ellen Goldwhite? A igreja não estaria negando assim esta declaração de que a Bíblia é a única regra de fé? Ela é intérprete de si mesma? Essa é uma boa reflexão, uma pergunta reflexiva. Bom, críticos surgem tanto de fora, né? Somos acusados constantemente de a igreja adventista ser uma seita porque crê em Ellen White, que crê nos seus escritos, que segue os seus escritos. Até somos acusados de colocar Ellen White acima da Bíblia. Isto não é verdade, tá? Isto não é verdade. Se algum membro da igreja fanático, e eu diria fanático, ou sem conhecimento, assim o faz, esta não é a posição oficial da igreja. Isso tem que ficar bem claro. Tá certo? Então, se alguém quer criticar alguma coisa da igreja adventista ou de qualquer outra denominação, precisa ir em fontes primárias. Tem que ir lá nos oficiais da igreja, nos votos oficiais da igreja. Ali estão todas as nossas declarações. Aconselho também você a ler este livro aqui, ó. Nisto cremos, ok? Aqui estão as 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, tá? Se você quer tecer alguma crítica, estude profundamente o que está escrito aqui. E aí, então, você terá uma base, pelo menos uma base. Claro que tem muitas outras coisas a ser lido e estudado, mas pelo menos vai ter uma base do que crê a igreja adventista, tá? Então, existem críticos de fora e críticos de dentro da igreja mesmo. Membros adventistas do sétimo dia, além de não crer no dom profético de Ellen White, também criticam a quem crê e criticam a igreja por falar sobre Ellen White. Então eu quero estudar com vocês este tema que é muito importante. E por que ele é importante? Vamos ver exatamente no estudo de hoje por que este assunto é tão relevante para os nossos dias, tá bem? Já colocamos na semana passada que muitos pseudos profetas têm surgido ultimamente, né? Desde profecias muito bem elaboradas até profecias que quando a pessoa profere você já sabe que é charlatanismo, né? Mas enfim, vamos aprender um pouquinho a esse respeito hoje, porque esse realmente é um tema interessante. Abra então sua Bíblia em Amós, no capítulo 3. Amós, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia. Amós, capítulo 3. Amós é um dos profetas menores, né? Que são livros pouco lidos por nós, mas que contém mensagens fundamentais.
nós deixamos de ler estes livros e deixamos de aprender sobre verdades fundamentais, princípios fundamentais para a igreja, para o cristianismo. Tá? Amós capítulo 3 e o verso 7. Diz o texto bíblico assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja que declaração profunda nós temos aqui. O texto declara o seguinte: certamente, isso é certo, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, o que ele pretende fazer aos seus servos, os profetas. Os profetas. Muito bem, vamos analisar um pouquinho a história bíblica. Para as grandes crises da história do ser humano, da humanidade, para a história da igreja, não só na era do cristianismo, mas em toda a era da igreja de Cristo, a congregação de Cristo, enfim, Deus, para estas grandes crises, Deus sempre levantou um profeta como um auxílio para conduzir o povo, para restaurar o povo e para restaurar as verdades esquecidas pelo povo. Vamos analisar um pouquinho. Lá no Gênesis, o dilúvio, antes de acontecer o dilúvio, antes de Deus enviar o dilúvio, Deus chamou o profeta Noé. E Noé foi um profeta de Deus que por 120 anos pregou a mensagem, além de construir a arca pedida por Deus, para que assim fosse, ele pregou e anunciou o que iria acontecer. Então Noé é um profeta que pregou quando a crise se levantou e que foi necessária intervenção com acabar o mundo inteiro através das águas, né? No Êxodo, o povo de Deus precisava ser liberto da escravidão do Egito. E Deus agora levanta pelo menos 3 profetas. Pelo menos 3 profetas. Se você olhar na descrição ali dos livros de Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, você vai encontrar que dentro do povo haviam outros profetas que não escreveram nada para a Bíblia, não tem nada na Bíblia sobre eles, mas que profetizavam em nome de Deus ali. Né? Mas pelo menos 3 profetas conhecidos. Moisés, o principal deles, tá? Como o libertador, e tinha Arão, que a Bíblia chama também de profeta, e Miriam, que é chamada de profetisa, que eram os irmãos de Moisés. Para a libertação do povo numa crise que ia enfrentar, Deus levanta profetas. Tá? Outra situação lá do povo de Deus que nós encontramos foi a maior apostasia que o povo de Deus enfrentou nos tempos de Acabe e Jezabel, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Tá? Então, ali foi uma das maiores crises, ou se não a maior crise de apostasia, maior crise espiritual que o povo de Deus enfrentou, certo? E para esse tempo, Deus chama o profeta Elias para conduzir o povo, para restaurar as verdades. E em sequência, o substituto, o profeta Eliseu, também que nesse mesmo período profetizou e orientou o povo, levantou bem alto o estandarte da verdade. Né? Depois nós temos o cativeiro babilônico. E quando o povo foi levado como cativo para a Babilônia, como escravo para a Babilônia, Deus levanta mais uma vez um profeta para conduzir, para orientar, Daniel. E Daniel então foi usado também para conduzir até nós, né? com as profecias que viriam até os nossos dias, né? O nosso tempo do fim. Mas juntamente com ele, nós temos também aí o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Então, os 3 profetas que se levantam para organizar, Deus levantando profetas para auxiliar
o povo dele. E quando surge o cristianismo, havia também uma crise religiosa, política, né? Nós encontramos então o profeta João Batista, que é declarado profeta, que se levanta para preparar o caminho para Cristo. Então nós temos o profeta João Batista, no início do cristianismo, né? Quando começa tudo aí, quando começa o ministério de Jesus Cristo. Nós temos em seguida aí os discípulos, né? Os discípulos eram profetas de Deus, eram porta-vozes de Deus, Deus se revelava a eles e eles transmitiam para a igreja, né? Para as pessoas. E o maior de todos os profetas revelados na Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo como o verdadeiro profeta que veio do céu. Então nós conseguimos entender aqui que para as grandes crises, Deus sempre levantou profetas para encaminhar o povo, para restaurar o povo, para restaurar as verdades que estavam sendo esquecidas ou quebradas, né? Então isso é importante a gente perceber. Agora, um outro detalhe interessante que talvez as pessoas não se dão conta, e foi escrito um artigo pelo pastor Valdeci Simões Lima, e ele escreveu esse artigo orientado pelo pastor, o doutor Alberto Tim, um dos grandes teólogos da Igreja Adventista, do cristianismo de forma geral, e foi publicado na Revista Adventista de dezembro de 2000, este artigo, onde foi feita uma análise teológica, histórica e profunda a respeito de um tema bem interessante. E ali a conclusão deste estudo se dá a seguinte, que no tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, haveria uma manifestação da característica básica de cada uma destas crises do passado, como uma miscelânea. Elas apareceriam, todas elas, no nosso tempo. Vamos só analisar. Por exemplo, nós estamos na iminência da destruição do mundo. E a Bíblia diz, e faz até um comparativo, assim como Deus destruiu o mundo no passado com águas, com o dilúvio, está reservando o mundo agora para ser destruído, não por água mais, mas por fogo. Está lá em 2 Pedro capítulo 3. Né? Mesma crise do passado, estamos prestes a enfrentar. Outra crise. Para esta libertação, Deus vai intervir enviando 7 pragas. Olha só, lá no Êxodo, quando Deus estava para retirar o povo do Egito, Deus interviu com as 10 pragas. E há um paralelismo muito forte aqui e muito profundo, tá? Entre as pragas do Egito e as pragas que cairão sobre a terra antes de o povo de Deus ser recolhido, antes de ser libertado. Não é? Estamos ou não estamos vivendo numa apostasia geral das verdades bíblicas? Sim ou não? Então, esta é outra crise que aconteceu no passado e que acontece nos dias de hoje também. Né? Nós estamos vivendo todas estas crises, os elementos, as características das crises do passado estão acontecendo hoje. E, por último, nós estamos prestes a sermos resgatados, assim como o povo de Israel tinha um tempo determinado de 70 anos para o cativeiro babilônico, estamos prestes a ser removidos e retirados, melhor dito, resgatados do cativeiro babilônico espiritual. E não é isso que a Bíblia apresenta? Lá no capítulo 14 de Apocalipse, né? No verso 8, vai dizer que caiu a grande Babilônia. E o capítulo 18 vai dar o complemento, fazendo um chamado, sai da Babilônia, povo meu, sai da Babilônia. Então, se você olhar para o passado e olhar para o presente, como eu costumo sempre dizer, a história não muda, ela só se repete,
com elementos diferentes, em ocasiões diferentes, com pessoas diferentes, mas a história se repete. Agora, a pergunta que fica é, se nós como cristãos, e toda a história do cristianismo é desenhada aqui na Bíblia e tal, se nós como cristãos estamos enfrentando as mesmas crises que aconteceram no passado, se no passado Deus levantou profetas para guiar o seu povo, para restaurar verdades, seria agora esta crise uma exceção? Não seria uma lógica acreditar de que Deus levantaria também um profeta para nos guiar? Ah, mas e a Bíblia? Bom, nos tempos bíblicos também tinha a Bíblia. Mas aí nós vamos ver um detalhe interessante, por que os profetas se levantavam, né? Então, essa é uma coisa importante para a gente pensar. Sem dúvida alguma, queridos, não seria uma exceção. Se nós estamos vivendo elementos das crises do passado, e se no passado Deus sempre levantou profetas para guiar o povo, para restaurar verdades, repito, Deus levantaria também no final dos tempos. Vamos entender isso, vamos ver bem claro como a Bíblia nos coloca. Outro detalhe interessante. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que somos um movimento profético. Somos um movimento profético. Aliás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse movimento nasceu dentro de um contexto profético. O contexto é o final, o estudo e o final aí dos 2.300 anos, né? Lá de Daniel capítulo 8, verso 14, tá? Não temos tempo de entrar nos pormenores, né? Para a gente entender, mas essa é a profecia. E o próprio capítulo 10 de Apocalipse relata que sim, haveria um grande desapontamento depois de entender algo que na verdade não era, mas que isso tudo marcaria o início do tempo do fim. O início do tempo do fim. Isso é interessante, não é? Estamos nós vivendo no tempo do fim. Pastor Tim falou uma frase certa vez, dizendo assim, se este não é o tempo do fim, se estes não são os últimos dias que estamos vivendo, então, quando serão os últimos dias? Se não são os últimos, nós teríamos que chamá-los de penúltimos, né? Porque realmente toda a história bíblica, todas as profecias, os sinais apontam para o nosso tempo, que é o tempo do fim. Bom, por que podemos acreditar que o dom profético seria dado nos últimos tempos? Primeiro, como nós já vimos na semana passada, e eu fiz um retorno aí à mensagem da semana passada, hoje, como nós já vimos, em todas as porções da Bíblia onde se fala sobre os dons espirituais para a igreja, o dom profético aparece como um dom para a igreja. E não está escrito por um período terá o dom profético e outro período não. É um dom permanente para a igreja. Ou seja, não é que constantemente surgiriam profetas, mas seria um dom que acompanharia a igreja no tempo do fim. Tá? Primeiro ponto, como nós já estudamos. O segundo, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, o segundo ponto que nós queremos avaliar, e são só 4, mas são importantes para a gente entender aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e os versos 19 a 21. Capítulo 5, e os versos 19 a 21. Vai dizer, não apagueis o espírito, não desprezeis os profetas, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O texto diz que nós não deveríamos desprezar as profecias. Não desprezar as profecias. Ok, mas o que isso significa? Bom, vamos um pouquinho à frente agora para 1 João. 1 João, no capítulo 4,
Nós já lemos isso na semana passada, 1 João capítulo 4, e os versos 1 em diante vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, veja, o que o texto está sugerindo aqui, o que ele está nos orientando? Que haveria, nos últimos tempos, haveriam falsos profetas. Mais uma vez aqui, nós temos uma orientação a rejeitar os falsos profetas. Bom, se há uma orientação para rejeitar os falsos profetas, deixa implícito aqui nesse texto que deveríamos aceitar os verdadeiros profetas. Você entende? Se há uma orientação para rejeitar os falsos, então está implícito que deveríamos aceitar os verdadeiros. Como já comentamos, não poderia haver falso profeta sem que houvesse um verdadeiro, porque não tem como falsificar algo que não existe. Só existe uma nota de R$100 falsa, porque existe a nota de R$100 verdadeira. Você nunca vai encontrar uma nota de R$150 falsa. Por quê? Porque a nota verdadeira de 150 não existe. Então, esse é um ponto claro. E aí o próprio Cristo, né? Lá em Mateus, abra aí sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 24, para mencionar aqui, no sermão profético de Jesus, na orientação sobre os últimos tempos, os últimos acontecimentos, capítulo 24 de Mateus, verso 11, diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E ele agora Jesus amplia lá no verso 24, dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, mais uma vez dizendo aqui, haveriam falsos profetas. Se existiriam falsos, então tem que haver os verdadeiros também. E aqui Jesus está falando não do seu tempo, não dos tempos logo em seguida à morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele está falando sobre o final dos tempos. E que final dos tempos é esse? Os tempos que nós estamos vivendo. Tá certo? Um detalhe interessante, porque muitos citam Lucas, né? Lucas no capítulo 16. Lucas no capítulo 16 tem um texto ali que diz que os profetas, a lei e os profetas vigoraram até João. E aí eles citam esse texto para dizer assim: depois de João, e aqui é João, o discípulo João, não João Batista, né? Depois de João, não poderia de forma alguma se levantar outros profetas, porque a Bíblia diz que até João as profecias vigoraram, e depois os profetas vigoraram, e depois, então, não teria mais. Bom, vamos analisar um detalhe interessante que o leitor deste verso precisa levar em conta. Primeiro ponto, quem escreveu isto? Quem escreveu isso foi Lucas, após o Pentecostes e tudo mais, quando o livro de Atos estava sendo redigido também, tá certo? Mas vamos entender um detalhe. Nós lemos aqui na primeira carta de João, João dizendo: ei, não deem crédito a qualquer um que aparecer por aí. Não deem crédito, porque muitos falsos profetas vão se levantar. Quem foi o último discípulo a morrer? João. João morreu por volta do ano 98, ano 100 mais ou menos. Tá? Foi no período que ele escreveu o Evangelho de João. João recebeu na ilha de Patmos, e ele escreveu entre o ano 95 e 96, escreveu o livro do Apocalipse, e depois ele escreveu as cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e por último ele escreve o Evangelho de João. E aí ele morre. Foi o último profeta bíblico, canônico, a morrer.
Ora, se ele mesmo está dizendo, cuidado porque vão surgir falsos profetas, mas ele morreu e foi o último e se figurou até ali, por que razão ele diria, cuidado porque vão surgir? Ele poderia dizer assim, olha, eu vou ser o último profeta, então os que apareceram até agora, ok, e caso contrário, não vai ter mais profeta. Não foi isso que João escreveu. Ele disse, cuidado porque vão surgir ainda falsos profetas. Tá certo? Então isso é importante levar em consideração. E por último, então, nós temos aqui um quarto ponto que eu quero analisar, por que podemos acreditar no dom profético para os nossos dias e por que nós acreditamos que Ellen Goldwhite foi uma profetisa usada por Deus para o tempo do fim. Esse dom, ele deveria se manifestar antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, no tempo do fim, como nós já mencionamos. Profeticamente, o tempo do fim já começou. Entre 1798 até 1844 foi o período que começa o tempo do fim, e então em 1844, com o cumprimento da profecia dos 2.300 anos, começa o juízo final sobre a terra. Isso é profecia, isso é a Bíblia que revela. Agora vamos entender então, se estamos vivendo nesse período do tempo do fim, e a profecia era para esse tempo do fim, vamos entender na Bíblia como isso se daria. Abra sua Bíblia em Joel. Joel, no capítulo 2. Abra aí sua Bíblia. E nós vamos entender agora, de uma maneira bem mais ampla e direta, o que Joel está dizendo para nós aqui ao escrever sobre esse tema no capítulo 2 e o verso 28 em diante. E nós vamos encontrar aqui esta orientação aqui. Olha só o que está escrito aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo é o que dá os dons para a igreja. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O que Deus está falando através de Joel aqui é que não haveria, esse aqui é privilegiado, esse aqui é estudado, esse aqui tem um cargo elevado, esse aqui é bem visto na sociedade, então esse vai receber o Espírito Santo, os outros não. O texto está dizendo assim, todos poderão receber o Espírito Santo, todos, qualquer pessoa poderá receber. O verso 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Veja o verso 31, o que ele diz. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que coisa interessante aqui nós encontramos. Há uma evidência profética de quando aconteceria a manifestação do dom profético nestes últimos dias, o que iria acontecer. E aqui há uma lista de acontecimentos que diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, tá? Se nós olharmos um pouquinho para frente, nós vamos lá para Mateus 24 de novo. E Jesus vai repetir esta ideia sobre o tempo do fim, como estes elementos sendo sinais do tempo do fim. Então, Mateus capítulo 24, já lemos alguns versos, vamos ler outros versos agora aqui nesse sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, e os versos 29 até o 31 diz assim, logo em seguida, veja bem, Jesus está no Sermão do Monte, no Sermão Profético, anunciando o que aconteceria antes mesmo da vinda de Cristo, antes da volta de Jesus. E diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, e aqui já está mencionando o que nós já estudamos aqui nas
na série das 7 cartas do Apocalipse. Se você não assistiu, você pode ir lá assistir as 7 cartas do Apocalipse, são 7 temas. Nós já vimos a grande perseguição que a igreja cristã sofreu, tá certo? Durante 1260 anos, que concluíram-se em 1798, um período profético, onde Jesus diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois que isso acontecer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, Jesus não viria sem que antes acontecessem os outros sinais. Joel coloca o derramamento do Espírito Santo de uma maneira especial e o dom profético dentro de um contexto dos mesmos acontecimentos. Sol se escurecendo, a lua se tornando como sangue, não é? E aqui Jesus agora amplia um pouquinho mais e diz que as estrelas cairão do firmamento. E se nós formos um pouquinho para frente, nós vamos encontrar aqui em Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, abra aí sua Bíblia. No contexto dos selos sendo abertos, e os selos estão acompanhando períodos da história também, histórico-profética, assim como as 7 cartas do Apocalipse são históricos proféticos, tá? E é interessante porque a abertura do 6º selo se dá antes da volta de Jesus. Os acontecimentos da volta de Jesus estão aqui no capítulo 8, que é a abertura do 7º selo, não é? E antes da volta de Jesus, no tempo do fim, acontecem alguns sinais. Olha só, verso 12, capítulo 6 de Apocalipse, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue e as estrelas do céu caíram pela terra. Historicamente, registrados na história, estes acontecimentos ocorreram, estas coisas que deveriam ter lugar no tempo do fim, ocorreram no ano 1755, ocorre o grande terremoto de Lisboa, né, que marca como nunca a história. Os historiadores mesmo colocam isso como um marco na história, o escurecimento do sol e a lua se tornando vermelha como sangue no mesmo dia. E depois nós temos, em 1833, nós temos a queda das estrelas. Então, estas coisas já se cumpriram, já se completaram, e o que nós queremos, o nosso tema não é estudar sobre esses pontos proféticos, mas é estudar que é neste contexto que o dom profético se daria para conduzir a igreja na última crise na terra, quando o povo cristão estaria enfrentando antes da volta de Jesus. Tá certo? Isso é importante a gente frisar. Bem, ainda em Apocalipse, no capítulo, só para a gente entender sobre isso, deixar bem claro, no capítulo 12, no verso 17, quando há uma evidência aqui do grande conflito entre Cristo e Satanás, no capítulo 12, o verso 7 em diante, já vai falar sobre isso, né? Desde o primeiro verso, vai falar sobre como Satanás tem intentado contra a igreja. Então no verso 17 vai dizer, irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, o remanescente. E quem é o remanescente desta igreja? Lá do período profético, histórico profético que nós estudamos já nas histórias aí das cartas do Apocalipse. Quem é esse remanescente? Aqueles que restaram da igreja que se prostituiu, que se institucionalizou e se prostituiu. E aí aqueles que permaneceram firmes e fiéis ao lado de Cristo são chamados de remanescente, o restante. E que característica tem o restante? Nesse tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus são fiéis a Deus. Guardam os mandamentos, os 10 mandamentos da Bíblia, e não só eles, como todos os outros mandamentos bíblicos, e têm o testemunho de Jesus. Se você olhar um pouquinho para frente,
no capítulo 19, agora no verso 10, depois de João ter recebido as visões, né, e o anjo ter mostrado várias coisas para ele, no capítulo 19, verso 10, diz: prostrei-me ante os seus pés para o adorá-lo. João quer agora prestar honras ao anjo que o estava acompanhando nas visões. O anjo, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Ou seja, eu sou um conservo teu, eu sou um profeta, assim como você é. Você é um profeta, eu também sou um profeta, sou um conservo, sou um servo junto com você. E aí diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o dom profético. No tempo do fim, a igreja seria conduzida pelo dom profético. Para a gente concluir este pensamento, há muitas outras coisas, mas só para a gente esclarecer, nós queremos deixar aqui para você alguns pontos importantes para que você entenda. Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia vê o dom de profecia manifestado sobre Ellen White. Primeiro ponto, Ellen White passa por todos os critérios e as características de um profeta verdadeiro que nós já apresentamos aqui na Bíblia. Há registros históricos, há registros e laudos médicos, inclusive, do seu tempo, atestando de que ela não era uma doida varrida, não era uma senhora que de vez em quando entrava em transe e tal, não. Confirmando que aquilo era algo sobrenatural. Tá? Os seus escritos, tudo que ela escreveu tem um propósito, como nós vamos falar agora para a gente concluir. Mas eu só gostaria de deixar aqui no livro As 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nisto cremos, na página 276, no seu capítulo 18, diz assim: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Um resumo do que nós já falamos na semana passada e nesta semana. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. Vimos isso também hoje. E foi manifestado no ministério de Ellen Gold White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam um conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual se deve ser provado todo ensino e experiência. Bom, se nós temos a Bíblia, por que precisaríamos de um profeta a mais? Nós já vimos aqui, em todos os momentos de crise, Deus levanta um profeta para ajudar a igreja. Ajudar em quê? A restaurar verdades. E para restaurar essas verdades, para que o cristianismo se firme nas verdades, o verdadeiro profeta, ele vai cumprir um tríplice propósito ao manifestar o dom profético. Primeiro, atrair a atenção para a Bíblia. Atrair a atenção para a Bíblia. Os profetas no passado, sempre que o povo estava caindo em apostasia, eles diziam: assim diz o Senhor. Ei, olha lá o que está escrito na lei, nos profetas. Olha o que está escrito lá no livro. Acompanhe aí, volte-se para a Bíblia. Primeiro ponto. Segundo, auxilia na compreensão da Bíblia. A Bíblia é intérprete de si mesma? Claro que sim. Mas quando há alguma coisa, e existe, o plano da salvação está claríssimo aqui na Bíblia. O plano da salvação está claro. Se existir algum elemento que nos deixa um pouco confuso, nós temos as orientações proféticas para nos dar um norte. Opa, é por aqui. Compreender desta forma, tá certo? E por fim, ajudam a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida, de uma maneira prática, orientações práticas. Sabe o que é interessante? É que as pessoas que não acreditam no dom profético de Ellen White, primeiro que não acreditam, então, nos dons do Espírito Santo.
Segundo, normalmente nunca leram um livro sequer de Ellen White. Ou se leram, foram porções tiradas talvez fora do seu contexto e por isso não entenderam. Tá certo? Nós sim acreditamos que Ellen White tem a autoridade profética. Não autoridade como a Bíblia. A Bíblia unicamente nossa regra de fé. Mas ela é uma luz que nos encaminha para a grande luz. Ela mesma escreve em um dos seus livros que os seus escritos são uma luz menor para nos levar à luz maior, que é a única luz para os nossos pés, única fonte de sabedoria, a palavra de Deus. Por fim, queridos, eu quero deixar um último verso aqui para meditação nossa, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20 e também verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 20, diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queremos ser orientados? Quer ser orientado para a compreensão melhor da Bíblia? Através do Espírito Santo? Creia no dom profético. Creia no dom profético. É uma luz menor que nos guia à luz maior. Não se esqueça, em todo tempo de crise, Deus sempre levantou um profeta, um auxiliar, para conduzir o povo de volta à verdade. Rejeitar um profeta, em última instância, você pode até rejeitar a pessoa em si, mas rejeitar a sua palavra, a sua mensagem, em última instância, é rejeitar a própria mensagem de Deus. Pois se nós cremos que é o Espírito Santo quem encaminhou os profetas bíblicos, o profeta verdadeiro da atualidade também é orientado pelo Espírito Santo. E se nós cremos que o Espírito Santo é Deus, se nós rejeitamos a mensagem do Espírito Santo, nós estamos rejeitando a mensagem de Deus. Aceite a mensagem do Senhor. Estude mais sobre Ellen White. Antes de sair falando alguma coisa, antes de sair comentando alguma coisa, antes de rejeitar os seus escritos, antes de rejeitar as suas orientações, leia, estude sobre isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta mensagem que nós recebemos do céu. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta a compreender sobre os dons que o Espírito Santo dá à Tua igreja. Dentre eles, o dom de profecia, que nós acreditamos que o Senhor deu de maneira muito especial para Ellen White, para nos ajudar nesses últimos momentos da história, nos conduzindo de volta à verdade, nos conduzindo à Tua palavra, as verdades bíblicas, ou esquecidas ou mal compreendidas. Nos dê a Tua graça para aceitarmos esse dom, nos dê a Tua graça para aceitar estas orientações, crendo que sim, são vindas do céu também. Nos dê a Tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.